episódio de hoje de A Conversa sobre Diálise, recebemos um médico nefrologista. Fez praticamente toda a sua carreira no Hospital de Santa Cruz, onde trabalhou durante 41 anos, aposentou-se em 2021. É considerado um dos pioneiros da transplantação renal no nosso país. Depois de se ter aposentado, tornou-se a primeira pessoa em Portugal a doar um rim a um receptor anónimo, uma doação não dirigida. Falo do Dr. Domingos Machado. Muito obrigada por estar connosco neste podcast Está na Dial. A Associação Nacional de Centros de Diálise continua a achar o rim um órgão fascinante? Sim, acho o rim fascinante e continuo cada vez mais a achar, à medida que novas descobertas são adicionadas ao conhecimento que se tem do funcionamento do rim normal e do funcionamento do rim alterado, do rim patológico, do rim doente. E o que é que o rim tem de fascinante? Isso, basicamente porque o rim é sobretudo um grande laboratório com várias secções. Por exemplo, regula a quantidade de glóbulos vermelhos que nós temos no nosso sangue, que são sempre em renovação, mas o rim tem células especializadas em detectar se temos ou não anemia, qual é o grau, são células que têm receptores específicos do oxigênio e sempre que ele baixa produz uma hormona, a eritropoetina, que estimula a formação de novos glóbulos vermelhos. Isto é uma regulação finíssima, muitíssimo eficaz, lidando com quantidades absolutamente mínimas, mas significa que essas células têm, por um lado, um laboratório de detecção que conseguem analisar. Estamos a falar de células que têm talvez 10 microns e que depois produzem quantidades muito precisas uma hormona que tem a atuação à distância. Depois é também um laboratório que outras células têm outros sensores, talvez os mais importantes sejam os sensores de sódio, e através dessa quantidade de sódio podem regular esse sódio e assim ser um dos mecanismos que controla a pressão arterial, um dos mais importantes mecanismos que controla a pressão arterial. Portanto, quer através da produção de uma substância que se chama renina, quer através do desencadeado de um conjunto de músculos vasoativos, e estamos sempre a falar de coisas ao nível celular ou de poucas células, mas com uma enorme eficácia. Depois também é o rim que nessa secção de laboratório tem uma secção que regula a quantidade de cálcio, de fósforo e de outros elementos que estão no nosso organismo, produzindo e metabolizando, metabolizando a vitamina D que nos chega do exterior e é metabolizada na pele, mas que passa, ao passar pelo rim, é que se torna ativa e, portanto, é também fundamental para o metabolismo, para a formação e destruição do tecido muscular e de muitas outras coisas. E finalmente é isso que faz o rim mais conhecido, o rim é capaz de selecionar das substâncias que nós temos no sangue, que circulam, é capaz de selecionar aquelas que são boas e, portanto, que as aproveita, que não as deixa de sair, e excretar aquelas que nos fazem mal, que são tóxicas e, portanto, que saem. E o rim é o único órgão capaz de fazer algumas destas substâncias. Há outras que saem por outros órgãos, que são destruídas, metabolizadas, que saem do nosso organismo por outros, mas o rim é, sobretudo para os produtos finais das proteínas, é o único órgão capaz disso. O rim pesa 150 gramas, não é? O rim pesa 150 gramas, portanto os dois rins pesam 300 gramas, mas no débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração põe a funcionar, nada menos do que um quinto, 20% a 25% vai para o rim. O rim é de longe o órgão mais irrigado de todo o nosso organismo, atendendo ao seu também programa de tecido. Bastante mais, é 3 ou 4 vezes mais irrigado que o cérebro, é muito mais irrigado que o fígado, muito mais irrigado que o intestino, que a pele, que os músculos, com algumas alterações, mas isso também demonstra que toda essa atividade que lhe chamei laboratorial do rim exige muita energia, exige muitos nutrientes, exige sobretudo muito oxigênio e por isso se compreende que seja um quinto do sangue que sai do nosso coração se dirija aos nossos rins e seja tratado, metabolizado e que alimenta toda essa fábrica monumental que o rim tem. Doutor, e o problema é quando essa fábrica ou esse laboratório, como chamava, começa a funcionar mal. Sim, isso é um grande problema porque há muitas doenças de rins, há umas doenças que são agudas e, portanto, são autolimitadas, ou espontaneamente ou com tratamentos variados o rim volta
mais ou menos àquilo que era antes de haver essa agressão ou essa patologia, mas há um conjunto enorme que está a crescer em Portugal e em todo o mundo de doenças de variada causa, mas que depois têm um nexo comum e passam a constituir a doença renal crónica, ou a insuficiência renal crónica, em que a partir de um certo momento, mesmo que a causa já tenhas eventualmente ausente, vai criando um mecanismo de progressão e que, nos casos mais graves, leva à necessidade de terapêuticas substitutivas. Estamos a falar de terapêuticas dialíticas ou de transplantação. E esse é um fenómeno, portanto, cada vez mais em todo o mundo em que se publicam estatísticas, a insuficiência renal é uma causa cada vez mais frequente de mortalidade. Estima-se que já está nas 6 ou 7 primeiras e a tendência é que venha a ser cada vez mais, a menos que haja uma grande revolução nos conhecimentos e na maneira de poder tratar esta doença gravíssima que afeta, calcula-se neste momento, estejam a nível do mundo 5 milhões de pessoas em hemodiálise, que é um número enorme, que tem evidentemente grande impacto na qualidade de vida, nos problemas de saúde e de vida em geral, de qualidade de vida que as pessoas têm, e também tem um grande problema económico, porque os tratamentos, todos os tratamentos que existem para a insuficiência renal são bastante caros. Mas, doutor, o senhor passou grande parte da sua vida a preparar pessoas para transplantes. Tem ideia de quantas pessoas lhe passaram pelas mãos? A transplantação com dador vivo começou em Coimbra, em Lisboa, nos anos 60, mas não teve grande continuidade. Depois houve bastantes anos que, por razões variadas, não foi feito. Depois, mais tarde, começou-se, e aí eu tive algum papel, começou-se no Hospital Santa Cruz a impulsionar. Não sou cirurgião, mas ajudei a preparar os doentes e a fazer os protocolos do antes e depois disso. Portanto, até eu ter saído, todas as pessoas que receberam um rim de dador vivo passaram pelo meu gabinete, pela minha consulta, pela minha observação, muitas vezes, outras só umas, bem como os dadores. Portanto, eu abordei centenas de candidatos a dador, alguns que vieram a dar, outros não deram e podem não ter dado por 2 ou 3 razões. Uma, porque desistiram, que é perfeitamente legítima. Segunda, porque foi detectado algum problema que contraindicava que houvesse a doação. Quando se trata de avaliar pessoas para candidatos a dador, nossa atenção é em muitas direções, mas talvez o foco central seja ver se a pessoa saudável que quer dar um rim tem riscos tão baixos quanto possível, não é? Portanto, risco igual a 0 é uma coisa que não existe no mundo, não é? Mas existe sempre um risco. Existe sempre um risco, mas temos instrumentos para identificar e minimizar esse risco e, portanto, sempre que o risco é minimamente significativo, a posição é de parar a transplantação. É essa a posição que eu defendo, que eu julgo que é seguida pela maior parte. Em Portugal é uniformemente seguida. Há certos países onde já estão a fazer algo que não me parece muito boa ideia, que é informar muito da dor, dar-lhe grandes papéis a ler e se houver um risco, também não digo um grande risco, mas um risco talvez um bocadinho superior, se o dador aceitar, avançar. Portanto, eu defendo a posição. Eu sei que vou dizer uma coisa que não é muito sensata talvez dizê-lo, mas eu acho que o médico, as equipas de saúde têm de ter algum papel paternalista e assumidamente paternalista, porque estão a defender o candidato dador. Porque medir esse risco é difícil, temos instrumentos, medir esse risco em pessoas que são muito novas é particularmente difícil. Por exemplo, se uma pessoa tem, por exemplo, 20 e tal anos, temos de pensar que essa pessoa vai ter 50, 60 ou mais anos à frente. E aí temos poucos dados objetivos para saber como é que se comporta um organismo só com o rim durante muitas dezenas de anos. 10, 20, 30 sabemos, mas quando é mais, é difícil. E como a esperança de vida está a aumentar, há candidatos a dadores muito novos, que moralmente é bonito o seu desejo, por exemplo, de auxiliar o pai ou a mãe ou um irmão, mas que, não estou a dizer que deve ser proibido, mas deve ser particularmente exigente a avaliação e a assunção desses riscos. Até porque, por vezes, podem existir outras histórias por trás, não é? Eu digo isto porque eu li uma entrevista sua em que dizia que a doação em vida tem muitas histórias extraordinárias, mas que também pode ter histórias terríveis, não é? E o senhor disse, por diversas vezes, que o seu gabinete no hospital era um observatório do mundo, onde via de tudo. Isso é absolutamente verdade, é um sentimento forte
forte em mim. De facto, predominou exemplos comoventes de grande altruísmo, de grande dedicação, de grande desejo de ajudar o outro, o familiar, ou menos vezes o amigo, familiar do sangue ou familiar conjugal, às vezes também familiar, por exemplo, um pai adotivo querer dar a um filho adotivo. São casos absolutamente extraordinários, mas também assisti a alguns casos em que eram feitas pressões acentuadas, ou diretamente pelo candidato, pela pessoa que estava doente, ou pela família, porque queria resolver aquele caso que estava a perturbar toda a família. Então, pais que pedem, exigem, fazem pressão ao irmão para dar ao outro, o que quando nós detectamos, o processo tem de ser interrompido, tem de ser suspenso. Muito bem. O senhor tornou-se o primeiro português a fazer uma doação de rim a um desconhecido. Doação não dirigida, não é? Exato. Sei que é esta a expressão que prefere. Isto foi em 2021. O que é que o levou a tomar? O que é que o levou a tomar esta decisão? É uma história um pouco longa. Há cerca de 20 ou 25 anos esteve em reformulação a Lei Portuguesa de Transplante, e na altura eu era Presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação e atuei como conselheiro, ou como, enfim, pertencia a vários grupos de trabalho que destinavam a informar as pessoas que iam fazer a lei. E na altura só se podia dar em Portugal as pessoas que eram familiares no sentido sanguíneo do termo. Portanto, pais podiam dar a filhos, entre irmãos podiam dar, tios e sobrinhos podiam, mas, por exemplo, primos já não podiam porque já era mais afastado, entre cônjuges, marido e mulher não era possível, pais adotivos para filhos adotivos não era possível, portanto era um conjunto de coisas. Em muitos países isso já tinha sido alterado, porque a evolução da técnica verificou que era possível fazê-lo com muita segurança. Por um lado, os estudos imunológicos permitem ver com mais rigor a compatibilidade que há entre quem precisa de um órgão e os eventuais dadores, e por outro lado, os avanços também das terapêuticas imunossupressoras são substanciais e, portanto, podemos caminhar com uma segurança diferente com pessoas que não são do mesmo sangue. Portanto, a lei tinha de modificar isso e fizemos um apelo. A Sociedade Portuguesa de Transplantação fez um apelo e foi isso que levou à Assembleia da República e depois mesmo acabou por ser o Governo a tomar providência. Nessa altura discutia-se quem é que podia dar e, concretamente, se eram ou não aceitáveis dadores não dirigidos, portanto, pessoas que dão um rim, tal como se dá sangue. Quando alguém dá o sangue, nunca se sabe aonde é que o sangue vai parar. E na altura havia alguma discussão, algumas das pessoas pensavam que não valia a pena a lei ocupar-se disso porque não haveria nunca ninguém, o que eu achava que não iria acontecer, porque em vários países do mundo já tinha havido alguns casos dessas doações não dirigidas. Também havia quem pensasse que se alguém desse era porque tinha alguma perturbação mental, alguma perturbação psicológica. E foi Chegava talvez a aí. pensar-se isso? Pensou-se, verbalizou-se muito isso, e também porque na literatura internacional foram detectados casos de pessoas que queriam dar para, enfim, por qualquer sentimento de culpa, enfim, por qualquer razão, mas que não é essa a boa ideia. Então, isso foi discutido e acabou por vingar uma alteração legislativa que fui eu que propus, que essas pessoas, os candidatos, fossem então avaliados por maior segurança por duas equipas distintas e, portanto, no meu caso concreto, eu fui avaliado até por três psiquiatras. Enfim, não detectaram que eu fosse muito maluco, pelo menos. Mas foi talvez nessa altura que eu comecei a pensar, enfim, com os meus opções, como muitas vezes se diz, que talvez eu desse, não me pareceu que havia assim uma grande objeção, obviamente, e sabia já, e estava tecnicamente equipado para saber que é possível fazer isto com elevado grau de segurança. Doutor, e conhecendo o senhor tão bem todo o processo, quais eram as suas preocupações? Primeiro, eu tenho uma coisa que eu me defino para mim mesmo, é que sou um privilegiado em geral, em muitas coisas na vida. Neste campo mais concreto, chegar a uma idade já quando isso começou com 60 e tal anos, não é? Nunca tendo tido uma doença verdadeiramente importante na vida, nunca tendo tido um internamento hospitalar, não precisando de tomar nenhum medicamento e fazendo de facto essas avaliações periódicas de tensão arterial, de várias análises, de sangue, de urina e algumas coisas, sabendo que tenho uma saúde, tinha e tenho uma saúde superior à da maior parte das pessoas destes mesmos grupos etários. Então,
Isso permitiu depois também, e aí estava em boas posições para o fazer um conjunto de exames complementares, tais e quais aqueles que eu fazia que fossem feitos aos candidatos a senadores, fazer a mim próprio. Sei lá, podia ter alguma alteração contraindicasse, então eu pararia, não queria também entrar nas coisas. Quando isso aconteceu e se verificou que, quando eu próprio verifiquei que tudo era normal, aí deixei de atuar como médico, portanto inscrevi-me numa unidade, inscrevi-me no Ministério e segui e passei a obedecer todos os passos, portanto fui observado por duas equipas, também a lei diz, e foi o que eu fiz, escolher a equipa que quer, onde eu queria que fosse feita a cirurgia, onde foi, ainda bem que foi, e portanto tudo isso foi feito com um pensamento muito racional, também bastante emotivo, como é óbvio, mas um pensamento, e evidentemente avaliei bem os riscos e foi um processo de maturação bastante lenta, mesmo quando já estava a fazer os resultados, eu próprio gosto de me pôr a mim próprio e ver todas as hipóteses, mas houve um certo momento em que se tornou absolutamente claro que era isso que eu desejava fazer, e assumir os riscos que eram mínimos, mas que existem. Doutor, e diga-me uma coisa, referiu aí a questão da emoção, a doação possui um lado mais emocional, não é? Que é o dar uma parte do corpo a alguém. O senhor, enquanto dador, isto também lhe passava pela cabeça ou tinha uma visão mais médico? O facto de ser médico levaram-no a encarar as coisas de outra forma? Não, o facto de ser médico ajudou-me a estar mais habilitado tecnicamente, a poder medir mais facilmente o risco. Mas do ponto de vista emocional, também um dos muitos privilégios que eu tive foi de me ensinar e de ter interiorizado bastante cedo na vida algo que talvez não seja muito comum, que é o prazer de dar. O prazer de dar, que às vezes ao dar uma coisa qualquer a si, acho que nunca lhe dei nada, mas às vezes tenho dúvidas se o prazer que eu tenho ao dar não é superior ao prazer que alguém tem em receber. Muito bem. Para terminar, por onde é que passa o futuro? O futuro na transplantação, Olha, a nefrologia... Sei que é um apaixonado pela inteligência artificial, não é? Inclusive fez recentemente um curso em Harvard, não foi? Foi um curso online que me abriu algumas perspectivas, enfim, sobre isso. Eu acho que o futuro da nefrologia é difícil, como é óbvio, de adivinhar. Mas vai haver, provavelmente, várias coisas. Por um lado... estão a existir alguns progressos na xenotransplantação, na possibilidade de pôr num humano um rim de outra espécie. O que tem sido usado é o porco, tem havido mais falências do que sucesso, mas neste momento já há uma pessoa nos Estados Unidos que tem um rim de porco a funcionar há 2 meses, o que é um grande sucesso, mesmo que a pessoa, se calhar neste momento, eu estou a falar, possa estar com sérios problemas, mas já significa que há por aí uma esperança que já tem esta ideia de se fazer transplantação com rins de animais, que têm mais de 100 anos, e há muita experiência, muita ideologia, mas isso provavelmente é capaz de ser um dos campos. Não vai ser, pelo menos a curto prazo, algo que seja aplicável em grande escala, porque todo o trabalho que há de condicionamento e de criar porcos especiais com condicionamentos genéticos torna um processo altamente complexo, extremamente caro, e portanto a sua generalização não vai com certeza ser feita a curto prazo, talvez não longo. Por outro lado, há também progressos de se fazer máquinas de diálise portáteis, mas mesmo implantáveis no corpo humano, e portanto que hajam rins artificiais que substituam parcialmente a função renal, ou que até mesmo que a pessoa continue em diálise precise de menos horas por semana. A maior parte das pessoas precisam de 12 horas por semana de fazer diálise. Se as pessoas, em vez de 12 horas, precisarem só de 10 ou 6 ou menos, será com certeza um grande benefício. Um ganho enorme. Por outro lado, há também grandes progressos, ainda pouco palpáveis, mas no campo das células estaminais. As células estaminais são células que se formam no nosso corpo humano, logo nos primeiros estágios da fecundação, no ovo inicial. É uma descoberta relativamente recente que algumas dessas células persistem no nosso organismo. Eu tenho, a senhora tem, todos temos algumas que estão dispersas em vários locais do nosso organismo e que são células, tal como as outras, que são pluripotentes, que podem se diferenciar. Uma célula pode-se diferenciar em células do fígado ou do coração ou do músculo ou dessas coisas. Portanto, essas células hoje já é possível isolá-las, e também é possível, a partir de células adultas, por exemplo, do fígado, fazer o caminho inverso, que essas células voltem a ser como as suas predecessoras, como as suas mães ou as suas avós, assim pode-se dizer. Então essas células, que são
podem derivar em várias direções, podem ser incluídas, por exemplo, numa tal estrutura morfológica arquitetónica do rim. Imaginemos tirando de um rim de uma pessoa, de um animal, todas as células, mas ficando toda a estrutura, uma espécie de esqueleto que existe, esqueleto finíssimo, não é de osso, mas dessa estrutura. Se puser essas células estaminais, elas vão migrar e vão crescer, e há uma certa esperança de isso vir a funcionar como um órgão completo. Claro que isso é mais fácil em órgãos mais simples do que o rim, o fígado. Porventura os estudos estão mais avançados, mas é uma esperança, quer isso, quer também fazer esse esqueleto através de impressões 3D. Depois há talvez o campo, se calhar mais a curto prazo, mais previsível, que é o campo da prevenção. Como há pouco dizíamos, há muitas pessoas que só descobrem que têm insuficiência renal já quando estão avançada, onde já não há nada de muito efetivo, pode-se sempre fazer algumas coisas, mas não pode ser, mas se isso for feito mais cedo, melhor. E depois sabemos que muitas das pessoas que estão neste momento, os tais 5 milhões que estão no mundo, os diagnósticos, em grande parte o diagnóstico que está por trás é um diagnóstico pouco preciso. Há ideias, uns que foi diabetes, outros que foi hipertensão, outros que foram nefrites, enfim, há várias coisas. Hoje, se conseguirmos estudar as pessoas mais cedo e um manancial imenso de dados, juntando isso com o estudo do genoma e do metaboloma, de todas essas estruturas de descobertas relativamente recentes, é possível, e agora aí a inteligência artificial é o único instrumento que temos, porque vamos ter de lidar com megadados, com dados imensíssimos e dados sequenciais, e aí se calhar podemos descobrir e perceber melhor o que é que levou a insuficiência renal, neste caso que é diferente daquele, e qual foi o mecanismo que fez com que a insuficiência renal progredisse, que não é sempre com certeza o mesmo, pelo menos nas fases iniciais. Portanto, esses dados e a inteligência artificial vai ser uma ferramenta indispensável e potencialmente muitíssimo útil. É provável que se possa intervir bastante mais cedo e evitar, não digo anular a necessidade de diálise, mas evitar que uma percentagem de pessoas tenha de entrar, ou que, se tiver de entrar, em vez de entrar hoje, entre daqui a meses ou anos, o que é um benefício enorme para as pessoas e para a sociedade. Dr. Domingos Machado, foi um gosto tê-lo neste episódio. Estivemos à conversa sobre diálise, o podcast da ANADIAL, a Associação Nacional de Centros de Diálise.